Você tem um minuto? Quanto tempo tem? Quanto tempo leva para tomar uma decisão? Quanto tempo você tem para tomar uma decisão que mudará toda a sua vida, toda a eternidade? Você tem um minuto? Eu sou o Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com duas convidadas maravilhosas que vão abrilhantar o nosso episódio nesse dia de hoje. Helena Gomes. Olá a todos, prazer estar aqui com todos. E Rafaela Guering. Oi pessoal, muito prazer estar aqui. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a Rafaela, que ela é uma das responsáveis pela parte técnica funcionar, que ela é a pessoa que nos emprestou a interface que nós usamos, então, muito obrigado. Thank you. Uhul! Acabamos de retornar dessa pequena pausa para a Reforma Protestante e voltamos com o tema que nós estávamos debatendo em setembro. E a minha primeira pergunta é: por que devemos evangelizar? Bem, eu acredito que o termo correto não seria dever evangelizar. Eu acho que o evangelismo ele é um estilo de vida. Eu acredito que a motivação é que deve ser o foco da questão evangelismo. O que te motiva a evangelizar? É uma questão, como foi colocada, de dever, de ordem, ou é porque você adota esse estilo de vida? Eu acredito que o evangelismo, seja ele pessoal, seja ele em outra estratégia, qual seja, ele deva ser sim um estilo de vida. A partir do momento que a pessoa fez a sua escolha por Cristo, a partir do momento que houve aí uma decisão, ela já vem embutida nessa decisão esse novo estilo de vida, que não é assim conseguido de uma hora para outra. Há um processo, assim como a santificação, e neste processo você vai desenvolvendo o estilo de vida de estar evangelizando pessoalmente, em grupo, com as estratégias que você tiver. Eu me pergunto por que não evangelizar? Porque, igual ela disse, é um estilo de vida. Se uma coisa faz parte da minha vida, se Cristo faz parte da minha vida, se aquilo trouxe uma diferença para mim, por que eu não vou compartilhar? Por que eu não vou falar para as outras pessoas? Se as pessoas sabem com o que eu trabalho, eu falo o tempo inteiro do que eu trabalho, eu falo da minha família, dos meus amigos, por que eu não vou falar de Cristo? Né? Então, por que eu não evangelizar? É o que eu mais penso. Você fez essa pergunta, né, do porquê não evangelizar. Eu parei para pensar em algumas respostas possíveis. Eu acho que, infelizmente, hoje a igreja ela vem adotando um estilo de pensamento, de discurso e litúrgico que é voltado muito mais para o eu do que para o próximo e até mesmo para Deus. Então, acho que a resposta vem um pouco disso. Então, por que não evangelizar? Porque eu só vou evangelizar se o outro for problema meu. Mas nós criamos cada vez mais um cristianismo, entre aspas, que o outro não é problema meu. O cristianismo, ele serve, a função dele é me servir, não eu servir a Cristo. Então, se a função dele é me servir, eu não tenho que fazer nada. Então, não vou evangelizar. Então, nesse sentido, eu diria que o principal é nós revermos isso. Que é uma coisa que nós falamos já em alguns episódios, essa questão de nós revermos as bases do nosso cristianismo e como isso tem afetado os discursos e a liturgia. Porque a partir do momento que é cada vez mais voltado para o eu, cada vez menos o outro está no lugar que ele deveria estar, que é o meu foco de amor, em consequência disso, de evangelismo. Somando a sua fala com a da Helena, aproveitando essa questão do estilo de vida, acho que essa questão do estilo de vida sendo projetado na nossa liturgia, por exemplo, é o que seria o ideal, no sentido da cultura da nossa prática cristã e na nossa prática de igreja, dela ser um pouquinho mais, ou muito mais, voltada a práticas evangelísticas, de forma que a gente não fique preso
a todo tempo a nossa postura quase que religiosa, digamos assim, no sentido de que vamos cumprir cultos ou vamos cumprir liturgias e louvores assim assado, e ao mesmo tempo que a gente ignora o papel evangelístico e o papel do culto evangelístico também, né, da presença das pessoas dentro do nosso contexto. Então, assim como a gente eu falo, por exemplo, que a gente está tendo uma redução de palavras, de sermões de arrependimento, também acho que a gente tá faltando na palavra evangelística também, e no sentido das pessoas que estão ouvindo, e no sentido de cobrar ou de lembrar aos cristãos que eles precisam evangelizar. Então, assim, nós entendemos que é essencial, 24 horas por dia, mas a nossa vida cotidiana às vezes não leva isso em conta como deveria, digamos assim. Eu percebo que uma coisa que o João Vitor falou é que a cultura individualista, que não é só dentro da igreja, que é uma coisa da nossa sociedade ocidental, ela vai tomando espaço, inclusive dentro da fé, nos relacionamentos e em tudo. Então, a igreja que está dentro dessa sociedade individualista, ela se deixou influenciar por esse princípio. Ela, ao invés de fazer o papel de ser influenciadora, ela se deixou influenciar. Então, desde o pensamento mais filosófico, penso, logo existo, que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, e aí o interesse individualista do que é interessante para mim, o que é importante para mim, do que eu tenho que conquistar, até essa percepção da importância que é Cristo para mim, que transformação Ele trouxe para mim e do compartilhar isso. Então, assim, além dessa questão da liturgia em si, mas daquele interesse e daquela importância, melhor dizendo, que nós damos para o bem maior que eu recebi. A graça, a salvação, a comunhão com o Deus soberano, né? O livre acesso. A importância que eu dou para isso é tamanha que eu possa compartilhar, ou eu dou uma importância tão só para mim, que eu não tenho essa iniciativa? Porque eu continuo sendo um ser social. Eu não estou agregado só à igreja, eu estou agregado à minha família, aos meus vizinhos, aos meus colegas de classe, de trabalho, e não faz diferença o fato do Cristo que eu recebi para aquelas pessoas? Então, por isso que eu comentei a respeito da questão do estilo de vida ser tão arraigado ao ponto de eu vencer esse individualismo sociocultural e dar a real importância à salvação que me alcançou, como diz lá em Hebreus. Como é que eu vou negligenciar tão grande salvação ao ponto de não compartilhar? Como posso negligenciar tão grande salvação? Então é como se eu não estivesse dando devido valor a essa salvação quando eu não compartilho. Sendo injuriado e perseguido por viver aquilo que se crê, sigo na missão de anunciar sem desanimar. Quais as vantagens e desvantagens de estratégias de evangelismo individual, como distribuição de panfletos e 4 leis espirituais? Bem, eu particularmente eu não vejo desvantagem em nenhuma estratégia. Eu vejo desvantagem em você evangelizar e não discipular em seguida. Eu acredito que evangelismo e discipulados fazem parte juntos de uma eficiente estratégia. Se você evangeliza e não discipula, você tem esse direito, obviamente, mas eu acredito que você vai sentir uma certa frustração por não ver aquele fruto amadurecendo, por não ter a oportunidade de ter esse tempo de dedicação ao crescimento espiritual de alguém. Então, eu penso que
toda e qualquer estratégia de evangelização é bem-vinda, é válida. Hoje em dia, então, nem se fala, nós temos assim recursos tecnológicos 1000 que a gente pode utilizar, desde que seja contextualizado a faixa etária, contextualizado a linguagem, ao público-alvo. Isso agrega valores, mas eu acredito na questão do discipulado. Você pode utilizar qualquer ferramenta de evangelismo, mas você não pode tirar a estratégia do discipulado, você não pode separar o discipulado do evangelismo para que haja uma um efetivo ganho, né? Não só na questão da salvação, mas um crescimento espiritual seu, discipulador, e a oportunidade de crescimento daquela pessoa que ouviu o evangelho. Muito interessante você falar sobre discipulado, né, e evangelismo. Eu estou lendo um livro chamado Relacionamento Discipulador, de Diogo Carvalho. E uma frase que me chamou muita atenção, que está na minha cabeça, assim que o João me chamou, e veio na minha cabeça essa frase, diz assim: Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado com seus discípulos. Então, não é que a evangelização começa onde o discipulado começa, onde a evangelização termina. Não, é um processo. Porque os dois você falar sobre as boas novas, falar sobre Cristo. E aí as pessoas colocam um ponto final. Eu evangelizei a partir do momento que a pessoa aceitou a Cristo. E aí gera-se um problema, porque a evangelização não é só até onde a pessoa aceitou a Cristo. A evangelização é um processo, juntamente da conversão, que é esse o discipulado, o acompanhamento, esse relacionamento intencional para aproximar mais a pessoa de Cristo. E evangelizar é isso, não é só você levar a pessoa na igreja, não é só você fazer com que a pessoa decore os textos bíblicos, ou, igual você citou, as 4 leis espirituais, ou decore certas partes da Bíblia que são marcantes para evangelização, para salvação. Não, evangelização é um processo que vai se construindo. Não é eu chegar e falar para a pessoa no meio da rua, e a pessoa aceita Jesus. Não, e aí a continuidade dessa evangelização? Onde ela vai parar? Entendeu? A pessoa não foi evangelizada, não. A pessoa ouviu as boas novas e deixa os resultados com Deus. Mas é muito mais do que isso, a evangelização. Eu temo que os cristãos hoje tenham medo exatamente disso. Não evangelizem por medo deste envolvimento, de assumir essa responsabilidade do discipulado. Porque não é simplesmente você marcar uma vez por semana, está lá, vamos abrir o texto bíblico, o que é que você entendeu, o que é que esse texto te ensina. É uma convivência, é um compartilhar. E eu acredito que, talvez por medo, os cristãos hoje em dia não se deem a esse trabalho de evangelizar e discipular. E aí acabam por fracionar o processo que é um só, como disse a Rafaela, de evangelismo e discipulado. O que é uma pena, porque acabam perdendo a grande oportunidade de crescer e de desenvolver pessoas, né? É interessante a gente perceber que no Evangelho a ordem que o Senhor Jesus deixou foi de fazer discípulos. Não foi assim, falando de grosso modo, de entregar folhetos, ou foi de fazer discípulos, o que envolve uma série de outras questões bastante interessantes da gente estar refletindo. Quando a Rafaela estava falando, eu pensei justamente nessa questão do tempo. Voltando até... Acho que a gente vai o tempo todo voltar a essa pergunta do porquê não evangelizamos. E acho que uma das questões é justamente essa. Requer um tempo. Então requer que eu tire parte do meu tempo, separe parte do meu tempo para uma atividade, que é, em parte, a de evangelismo, mas também em parte desse cuidado, desse discipulado, que vai muito além de uma simples classe de novo convertido. Que às vezes nós terceirizamos, então, eu vou, prego o evangelho, a pessoa se converte, agora toma aqui classe de novos convertidos e vai fazer o trabalho para mim. Mas eu vejo muito isso, que às vezes nós buscamos forma de poupar tempo, que é muito da nossa cultura hoje, a cultura do vamos poupar tempo. Então, eu pego, por exemplo, algumas dessas estratégias, eu distribuo folheto, porque
eu vou distribuir folheto para um monte de gente. E às vezes partimos de uma ideia errada que eu distribuir folheto significa que eu evangelizei a pessoa. E eu vejo isso até um pouco mais preocupante quando se fala, por exemplo, de evangelismo na internet. Porque você tem a ideia de que eu fiz uma postagem, 500 pessoas viram, então 500 pessoas foram evangelizadas. Sendo que não necessariamente. Então, às vezes, alguns cantores cristãos fazem isso. Então, lançou uma música, teve 1 milhão de visualizações, então 1 milhão de pessoas foram evangelizadas. Sendo que não necessariamente. Então, nós usamos, às vezes, esse tipo de estratégia mais como um dizer, eu fiz minha parte. Mas eu não, de fato, me envolvi naquilo. Eu não me envolvi com o outro e eu não me envolvi, principalmente no pós-trabalho. Eu não me envolvi com o outro depois dessa conversa, depois desse folheto, depois das 4 leis. Depois o que quer que seja, eu não me envolvi com ele depois. Então eu vou poupar tempo, eu vou buscar estratégias, não de evangelizar, mas de dizer que eu fiz a minha parte da forma mais tranquila possível para mim, sem necessariamente me implicar no processo. Não estou dizendo que, por exemplo, o evangelismo na internet não funcione. Seria uma outra questão, um outro debate, uma outra polêmica, mas ele não pode ser simplesmente isso. E principal, ele não pode ser medido simplesmente por visualizações. Acho que o grande problema, às vezes, desse tipo de estratégia, não só de folheto, mas também outras estratégias, como a gente vai debater na próxima questão, é confundir eficiência com eficácia. Então, uma coisa, por exemplo, na psicologia, a gente trabalha muito na psicologia preventiva. É uma visão que a gente vem implementando. Então, um trabalho ele pode ser eficiente sem ser eficaz. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra de prevenção ao uso de drogas, se eu apliquei para 100 pessoas e 100 pessoas ouviram, ela foi eficiente. Mas a eficácia eu não vou avaliar simplesmente pelo número de pessoas que foram alcançadas. Eu preciso saber se aquilo que eu fiz é de fato capaz de trazer uma transformação. Então, se eu tenho 100 pessoas dessas, numa determinada população, a cada 100 pessoas, 50 usam droga em algum momento da vida. Eu faço a intervenção. Ainda assim, 50 continuam usando, não teve eficácia. Mas se eu faço a intervenção e apenas 20 usam, então já tive uma eficácia. Então, nós precisamos, acima de tudo, pensar essa, entre aspas, mensuração, não no simplesmente eu distribuir 100 folhetos, então 100 pessoas foram alcançadas. Eu preciso saber quantas de fato vão caminhar. E isso não vou saber, e não é nem simplesmente quantas levantaram a mão, quantas disseram que aceitaram Cristo. Mas vou precisar também acompanhar para saber quantas tiveram, de fato, uma transformação de vida. Com quantas você está disposto a caminhar? Com quantas você está disposto a gastar ou investir o seu tempo? Existe uma frase da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo que diz o seguinte: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas, deixando os resultados com Deus. Então, assim, o nosso sucesso, a nossa parte nesse processo é o testemunho. O Espírito Santo, ele tem N formas de alcançar as pessoas. Por isso que eu disse que os meios de evangelismo, os métodos, as estratégias, todos eles são válidos. Todos. Porque o Espírito Santo, ele tem diversas formas, na multiforme graça de Deus, de alcance. Agora, sem dúvida que o meu êxito, a minha satisfação pessoal, o meu sucesso, entre aspas, vai estar no meu testemunho pessoal, impactar pessoalmente alguém. Por isso que o nome do evangelho, aliás, o nome que se propõe na estratégia é evangelismo pessoal, porque é de uma abordagem mais eficiente, de uma abordagem mais eficaz. Por isso que Jesus Cristo inteligentemente colocou a expressão fazer discípulos.
e não simplesmente evangelizar, porque com certeza ele já sabia que haveria aí esses nossos jeitinhos. Vou chegar com 100 folhetos na rodoviária, distribuir no ponto de ônibus de Sobradinho, em Planaltina, e já estou com a minha porcentagem garantida por hoje. Então, sabendo disso, a expressão bíblica que está lá é fazer discípulos. E aí cabe toda a minha disposição dos mais valorosos bens atuais. Tempo, né? E estratégia de conquista que a gente disponibiliza. Então é interessante a gente observar isso. Que todas as estratégias são válidas, mas o que realmente vai trazer a minha satisfação espiritual e o alcance é a questão do pessoal. Você está ali demandando do seu tempo com aquela outra pessoa, estudando a palavra, e não só a palavra, mas tendo conversas e passeando e convivendo e desfrutando mesmo da companhia um do outro. Vocês falando sobre isso, me veio muito aqui na cabeça a questão de que tem algumas pessoas que não sabem nem o que é evangelismo, porque vocês estão falando várias maneiras de evangelizar, né? E aí as pessoas pensam assim, não fazem evangelismo porque não sabem o que é. Aí tem uns que, igual você falou, entregam um panfleto, o outro faz pela internet. Igual ela falou, é o evangelismo pessoal. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe, o que é o evangelismo? Eu acho que é daí o ponto de partida que as pessoas não fazem isso, sabe? Não criam um relacionamento intencional para ser feito isso. Eu preciso ser com a pessoa pessoalmente? Eu preciso fazer isso eu posso fazer isso pela internet? Ou eu preciso usar a Bíblia? Ou eu preciso... O que eu preciso fazer? Sabe? Eu preciso tirar um tempo da minha semana? Ou eu faço um encontro mensal com a pessoa, sabe? E aí as pessoas não lembram do maior exemplo que a gente tem, que é Cristo, né? Os discípulos dele foram evangelizados. E foi evangelizado como? Com relacionamento. Foram 3 anos e meio eles como discípulos. Então, eles estavam no processo de evangelização e discipulado ao mesmo tempo. E foi crescendo até que chegou ao ponto de que foi eles que tinham que fazer o ID. E eu imagino que eles pensaram, né? Eu vou fazer isso? Não, mas a gente tinha o Mestre Cristo, e quem sou eu agora para fazer isso? Sabe? Eu vou conseguir fazer um evangelismo, eu vou conseguir agora falar tudo aquilo que Cristo falava de Deus, eu que vou falar agora? Como que eu vou fazer isso? E aí isso é muito importante para a gente também perceber a nossa fragilidade. E que se a gente não colocar Cristo em primeiro lugar, a gente não vai conseguir fazer evangelismo. Porque se eu for pensar, eu vou evangelizar uma pessoa, não, eu não vou evangelizar uma pessoa, vou ser simplesmente o canal. Entendeu? Eu vou ser o canal para fazer discípulos para Cristo, não discípulos para mim. Então, assim, eu não vou evangelizar uma pessoa com a maneira que eu penso. Manipular a pessoa, acho que manipular pode ser uma palavra muito forte, né? Mas, assim, moldar uma pessoa de acordo com aquilo que eu acho correto do evangelho, e não é bem assim. Nós temos Cristo como nosso maior exemplo de evangelização. Como que ele fazia evangelização? Ele fazia evangelização em massa? Fazia. Fazia sim, quando ele fazia os sermões, tinham muitas pessoas. Mas o evangelismo dele, a mudança que ele criou mesmo, foi no evangelismo pessoal. Porque os discípulos que estiveram próximos de Jesus, que construíram um relacionamento com ele, eles é que depois levaram o evangelho. Então a gente, acho que falta muito essa questão de saber o que é o evangelismo. Depois que eu conheço o que é o evangelismo, aí sim eu posso passar para outros. Não só simplesmente pensar assim, eu vou fazer evangelismo pessoal. Eu vou pro meio da rua, que foi o que a gente foi muito ensinado isso, né? Ir pro meio da rua, entregar panfleto. Hoje em dia tem as modernidades, de que você pode mandar uma mensagenzinha para todo mundo. Quem não recebe uma mensagem bíblica de bom dia? Quem não recebe um texto todos os dias pela manhã, né? Todo mundo recebe. E algumas pessoas entendem que isso é o evangelismo, mas só por falta da orientação de saber o que é o evangelismo. De qual a finalidade também. Algumas pessoas não sabem qual a finalidade do evangelismo, igual a gente está falando. A pessoa levantou a mão lá, aceitou Jesus, pronto, evangelizei. Não. Então, assim, qual a finalidade do evangelismo? Como que eu começo? Então, eu vou evangelizar quem? Uma pessoa que eu não conheço na rua? Ou eu evangelizo uma pessoa que eu conheço?
Eu tenho que começar a criar relacionamentos intencionais. Para eu ter... A pessoa pode até não saber, claro, que a minha intenção é que ela conheça Cristo, mas ela sabe que eu sou cristã. Em alguns momentos eu ainda falo, eu estou orando por você. Algumas pessoas só de ouvirem, eu estou orando por você, já é a primeira brecha que você abre para o evangelismo. Então, assim, qual a primeira finalidade? Acho que é isso que os cristãos precisam saber. Mais uma resposta para a lista de respostas do Porque Não Evangelizamos. Eu diria que vem muito também uma questão do medo. Como nós somos justamente ensinados que o evangelismo é esse ato de ir para a rua e falar com alguém, as pessoas, principalmente as mais tímidas, têm um certo medo, e aí vem um pouco a questão do método, e que se dá, às vezes, muita a importância do método. Então, qual é o método que eu vou utilizar para evangelizar? E aí surgem folhetos, 4 leis, livros sem palavras, que geralmente se usa com crianças. Então se cria várias estratégias. Um pouco para tampar esse buraco. Acho que elas são válidas, se soubermos usar, mas ao mesmo tempo elas podem virar uma muleta, e virando uma muleta a pessoa não se desenvolve. Então a minha pergunta até que eu faço um pouco para vocês, fugindo um pouco da pauta: vocês acham que existem estratégias melhores, piores, e quando usar elas? Bom, eu acredito que toda estratégia é válida, desde que você saiba contextualizar. Isso é muito importante. A contextualização, ela é assim fundamental. Para que eu contextualize uma estratégia, eu preciso primeiro conhecer o meu público. Eu vou evangelizar quem? São crianças? São jovens universitários? Meus colegas de trabalho? Então, através deste conhecimento, eu vou escolher uma estratégia que melhor se adeque, não é? Porque imagine eu pegar um folheto de 4 leis e evangelizar uma pessoa que não sabe ler. Já imaginou que coisa absurda que vai ser? A pessoa vai se sentir hiper desconfortável. Quando eu chegar para ela e falar assim, você lê essa oração aqui para mim. A pessoa vai dizer assim, meu óculos quebrou, eu estou com cisco, para não passar pelo constrangimento. Então, eu acredito que você conhecer as pessoas as quais você quer evangelizar seja muito, muito importante. Então, se eu estou no meu contexto de trabalho, isso já é um ganho, um facilitador muito grande. Poxa, eu conheço aquelas pessoas, estou lá todos os dias. Se eu não conhecer, tem algum problema comigo, né? Então, eu sei do temperamento de um, eu sei da receptividade do outro, e isso vai tudo favorecer. Quem é que eu vou evangelizar primeiro, de quem eu vou me aproximar, como é que eu vou falar, que assunto que eu vou puxar. E aí, o método, a estratégia, ela vai ser adaptada a esse contexto que eu estou, naquele momento, né? O meu objetivo já é claro, eu quero levar aquela pessoa a uma exposição clara, objetiva do Evangelho. E aí, tendo o conhecimento do meu contexto, eu vou escolher as ferramentas que eu posso, que melhor se adequem. Então, existem várias estratégias. As estratégias elas vão se multiplicando a cada dia. Você comentou do folheto das 4 leis. Hoje as 4 leis ela vem em pequenos videozinhos no YouTube que são assim interessantes para você iniciar uma conversa. São curtos, são assim atuais, temas até assim um pouco controversos que trazem ali, com o intuito de você chamar a atenção da pessoa, fisgar a pessoa naquele assunto e introduzir o Evangelho. Então, as estratégias são várias e a gente precisa ter esse discernimento espiritual dessa contextualização. Conhecer onde eu estou inserido, porque todos nós estamos socialmente inseridos em algum lugar, não à toa. Então, o João Vitor, como psicólogo, ele está inserido ali num contexto, não à toa. Eu estou inserida num contexto, eu sou professora e eu costumo dizer que as escolas por onde eu trabalho são o meu campo missionário. Então, eu estou numa escola, enquanto cristã, não é à toa. Estou lidando ali com aquelas pessoas, ter aqueles relacionamentos, não é à toa. Então, eu preciso ter esse contexto bem claro na minha mente para poder pedir o discernimento espiritual de saber adequar as demandas de estratégias que eu tenho. E a partir do momento que eu adequar essas estratégias, nunca esquecer da dependência que eu preciso ter do Espírito Santo
para Ele poder me dar o discernimento, a sabedoria no falar, no agir, para que o meu testemunho, como disse a Rafaela, as pessoas precisam saber que eu sou cristã. Eu não posso ser um ninja escondido atrás da minha profissão e ninguém ali saber quem eu sou. A minha identidade espiritual, ela precisa estar bem clara. E aí, a partir do momento que as oportunidades forem surgindo, eu ter aquele insight espiritual de aproveitá-las. Então, a contextualização, ela é fundamental e a sensibilidade espiritual de aproveitamento de oportunidades também. Quando a gente fala de estratégia, né? Já fiz bastante treinamentos em estratégias de evangelismo e tem cada coisa interessante que a gente pode utilizar. Tem muitas ideias que as pessoas utilizam e dão certo, mas cada um tem sua experiência, né? Cada um vive uma realidade, vive num contexto. Então não adianta eu querer informar, deixar num formato, não adianta. O nosso campo missionário, assim como a Helena falou, é onde estamos, é o nosso trabalho, é no nosso estudo, até na família, né? É o nosso campo missionário. Então, na parada de ônibus, pego o ônibus todos os dias no mesmo lugar, lá vai ser meu campo missionário. Então, assim, eu não posso engessar. Existe o livro 100 palavras, que é muito interessante com crianças. Mas também, às vezes, eu posso utilizar com pessoas que não sabem ler. Porque, eu vou falar as 4 leis espirituais. Se a pessoa não sabe ler, como que eu vou fazer? E também, às vezes, um discurso muito cheio de detalhes, muito rico em informações, não serve. Porque a pessoa é simples, ela precisa de ouvir daquele jeito, igual uma criança iria ouvir. Então, eu acho que existe várias situações, né? Às vezes, é só uma conversa. Às vezes, eu tô no trabalho e alguém vira e fala bem assim, você é crente, não é? Eu falo, sou. Mas o que você pensa de Jesus? E o que você pensa dessa polêmica que tá tendo assim, assim, assim? E aí, eu não tenho nem tempo de falar, porque tô no meio de uma aula e tal. Aí, na hora que a turma tá saindo, trocando de turma, aí eu falo assim, rapidinho pra professora. E aquele é o momento que eu tive. Eu não pude fazer a continuação daquele evangelismo, mas eu acho que foi assim, aquele primeiro ponto inicial, que eu abri o coração da pessoa pra ela querer ouvir mais. E adiantou o quê? Toda aquela estratégia que eu aprendi. Talvez eu não utilize ela com aquela pessoa, mas utilize um discurso simples e a pessoa seja tocada. Então, assim, as estratégias, elas devem vir do Espírito Santo. Primeira coisa que a gente precisa, dependência de Deus. Se a gente não tiver dependência de Deus, tiver uma vida consagrada, ler, conhecer a palavra de Deus, não adianta. A gente não vai conseguir. Se eu não tenho firmeza, como é que eu vou falar do evangelho? Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não conheço? Eu vou falar de computador? Não, deixa que o Caio fala, entendeu? Eu vou falar de psicologia? De jeito nenhum, vou nem me arriscar, entendeu? Agora, do evangelho, além de eu conhecer o evangelho, eu também vivo o evangelho. E então agora eu posso falar, entendeu? E às vezes as pessoas também têm medo disso e pensam, eu não sou capacitado, eu não fiz nenhum curso de evangelismo. E aí a pessoa fica com medo. Mas você não tem a Bíblia na sua mão? Você não conhece a palavra de Deus? Não tem ela como verdade para você? Então fale dessa verdade. Essa é a estratégia que você tem que usar, falar. A primeira coisa, fala. Tem gente que fala assim, evangelize, se preciso, use palavras. Não, use palavras mesmo. O evangelho é para ser ouvido, para ser falado. Entendeu? Não é só o meu exemplo. O meu exemplo faz parte, claro. Mas eu também preciso falar. Abrir a minha boca e dizer. A estratégia que mais toca as pessoas são as palavras. Né? Símbolos, comportamento, sim. Mas a palavra, ela marca. A palavra, ela fica na mente. O diálogo, a conversa, ela é muito mais fácil de ser absorvida do que, às vezes, alguma outra maneira, do que uma imagenzinha, do que ir pra rua, uma peça de teatro, não sei, enfim. Eu queria fazer alguns comentários com relação a esse tema dessas práticas, né? Desses métodos que citou, por exemplo, 4 leis espirituais, panfleto e por aí vai. Eu já tive mais raiva de 4 leis espirituais, porque eu acho que a introdução que eu tive com elas foi terrível, assim. O pessoal deu um papel com algumas perguntas relacionadas, aí no final tinha...
se você estivesse na frente de Deus e Deus perguntasse o que eu preciso fazer pra você entrar, ou alguma coisa assim, eu falei, meu Deus, isso não tem nada a ver com graça e tal. Mas depois eu entendi, porque não é pra mim, é pro perdido. Aí eu recebi o papo, aí eu falei, que bizarro, porque as pessoas defendem isso. Mas não, na prática, é porque a pessoa não falou, gente, isso aí é um exemplo de evangelismo. E também, tipo assim, 4 leis espirituais. Mas na Bíblia não fala que tem 4 leis espirituais. De onde você tirou isso? Mas na prática não são leis, é um modelo, né? Então, assim, no começo eu tinha muito mais resistência com relação a 4 leis, porque ela me foi apresentada de uma forma que não condizia ao seu propósito, né? E eu acho válido também o modelo e não tem problema nenhum. E eu sei que pessoas já foram alcançadas e se converteram. E aí eu pego a fala da Helena com relação ao seu contexto. Eu acho essencial. Então, por exemplo, para mim 4 leis é 100 palavras para adultos. Por quê? Porque tem a mesma finalidade, basicamente fala as mesmas coisas. Isso não é ruim, isso é ótimo. Então, por mais que eu tivesse essas ressalvas, eu acho que é um método válido, desde que a questão de contextualização ela seja importante. Um outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo dos Gideões Internacionais, que eles fazem a distribuição de Novos Testamentos mais Provérbios e Salmos, né? Gratuitamente, todo mundo já deve ter visto, e eles têm liberdade de deixar em hotéis, em hospitais, escolas, e eu acho muito legal. E ele tem um propósito, assim, bem específico. E se você pensa do que a gente está falando aqui, meio que não vai naquela coisa que a gente está pensando, mas tem um objetivo X, que isso não desqualifica as pessoas, porque os gideões não necessariamente fazem o discipulado, mas eles têm uma estratégia. E se você olhar do ponto de vista da igreja como um corpo só e que se ajuda, é válido. Alguém vai lá e planta a semente e outra pessoa vai lá e ajuda a regar, né? Então, assim, é altamente válido isso que a gente está falando da questão do discipulado. Inclusive, temos episódios sobre discipulado, com uma experiência maravilhosa que eu tive. Ouça o episódio. E eu acho válido. E, assim, foge um pouco dessa colocação que a gente tem, extremamente importante, que eu acho que, via de regra, é isso mesmo. Se você está evangelizando individualmente, você tem que estar preparado para acompanhar essa pessoa na caminhada cristã. Mas movimentos como os Gideões Internacionais são altamente válidos também. Eu, sem querer polemizar muito, mas o pastor Charles Santos, que já esteve algumas vezes aqui na igreja, ele tem muita experiência com o evangelismo. E ele trouxe alguns pontos numa palestra que ele deu, que vai de encontro a uma das questões do porquê a gente não evangeliza. E eu achei muito legal porque eu sempre tive medo de expressar os meus medos com relação ao evangelismo, porque eu sempre entendi que isso ia ser sempre rechaçado. Então, porque se você não evangeliza tão abertamente, aí eu tinha muito medo de falar porque X, mas esse X não faz sentido nenhum. Então, assim, já aconteceu e eu tinha esse receio. E aí o pastor Charles, ele trouxe exemplos de evangelismo e ele levou boa parte dos receios que eu tinha em conta. E eu achei isso muito legal e me senti à vontade de, por exemplo, compartilhar com ele. Ele deu exemplo ele quis nos mostrar, no caso, numa palestra voltada a jovens, como a gente não estava bem preparado para o evangelismo. Então ele deu um exemplo de você estar num lugar X e aí ele fez uma espécie de teatro. Ele era um rapaz não cristão e aí convidou alguém da plateia para evangelizá-lo, e foi uma moça. E aí essa moça fez o padrão e tal, não sei o que e tal. Aí o rapaz falou, ele, né, fazendo o papel do rapaz: então vamos ali na sorveteria pra gente conversar mais sobre isso e tal. Ela falou: vamos. E aí ele parou e falou: gente, não funciona assim. Evangelismo com duplo sentido. Exato. Então isso... Senhor, pega a alma que o corpo é meu. Então isso me fez refletir e fala, poxa, são elementos que a gente precisa levar em conta.
Então, eu entendo que a preparação para uma pessoa evangelizar, ela é bem-vinda. Ela é muito bem-vinda, principalmente nesses aspectos. Então, eu tinha muito medo de, eu evangelizo alguém, a pessoa finge que aceitou a Jesus, aí vem para o contexto religioso, aí quando entra aqui, beleza, a pessoa aceitou Jesus, ele é extremamente amado, mas assim, como é que a gente vai expressar um amor que ele é de Deus e que ele não está demonstrando um amor que a pessoa pode interpretar como físico? Então, eu acho muito válido que a gente traga isso para a mesa para a gente pensar a respeito e melhorar a nossa prática com relação ao próximo. Então, ele trouxe o exemplo também de um senhor que era altamente cético e ele era doutor em alguma coisa e era muito intelectual, e como é que a gente age? E aí eu pego, por exemplo, a questão de que fez me acordar muito por esse interesse que eu tenho pela apologética, no sentido de que isso pode ser... Aliás, isso é uma ferramenta de evangelismo. Então, se você não sabe defender a sua fé, como é que você vai chegar para alguém que é mais racional falando Jesus te ama? É uma verdade? Mas para ele vai fazer sentido? Então, a gente tem toda uma gama de dinamismo dentro do evangelho, da evangelização, que é importante levar em conta. Nós temos digamos assim, o padrão, que é para todos, e temos também que prestar atenção na forma como a gente leva. E eu acredito que se a igreja ela tivesse mais iniciativas de fomentar o evangelismo e de treinar com relação às várias formas, eu acho que o medo que a gente tem, o receio que a gente tem, poderia ser reduzido bastante. Compartilhando um pouco a minha experiência com 4 leis espirituais, eu também tive uma experiência que não foi muito boa, muito por conta dessa questão do contexto. Então, a maneira como foi passado foi uma maneira muito de aqui tá o folheto e você lê exatamente o que está aqui, segue o passo exatamente como está aqui. Se no final a pessoa não aceitou, você pergunta se tem certeza, senão você refaz os passos e pergunta novamente, você não pode fugir disso. Mas eu tive essa experiência, né? Eu fiz o treinamento quando eu estava na UNB. E o evangelismo na UNB, isso não vai funcionar. Porque são pessoas que já têm toda uma experiência, toda uma vivência, toda uma visão sobre Cristo, sobre cristianismo, sobre questões históricas, sobre formação da Bíblia, e que eu simplesmente chegar em uma conversa e passar uma informação não vai servir. E ao mesmo tempo outras pessoas no curso tinham experiência e utilizavam em um contexto completamente diferente e tinham sucesso. Só que no meu contexto, aquilo não fazia sentido daquela forma. Então, eu tive um pouco de problema por conta disso. A maneira como era passado, porque se eu não entendo, se eu não trato a ferramenta como uma ferramenta de fato, eu vou incorrer nisso. Se eu entendo que ela é uma ferramenta e dependendo eu posso até utilizar, digamos, a sequência lógica, mas aberto para uma outra forma, que não necessariamente usando folheto, eu vou dependendo ter um uso muito melhor do que simplesmente seguir os passos. Então acho que às vezes os próprios treinamentos evangelísticos, até no intuito de diminuir esse medo, eles colocam aquilo como sendo uma coisa fechada. E aí se eu vou, por exemplo, para a UNB, que é um contexto completamente diferente, eu preciso ter outras ferramentas e outras habilidades. Isso me lembra muito uma vez que fui evangelizar no UNB, que nós temos o Núcleo de Vida Cristã, e lá nós temos o Impacto Evangelístico. Aí eu fiquei de dupla com o menino, aí ele falou, não, já tá tudo pronto, eu já treinei em casa. Eu chego na pessoa e pergunto, você tem 1 minuto? Aí explico pra ela o evangelho em 1 minuto. Tá bom, deixa que eu falo primeiro. Aí a gente chega na pessoa e eu simplesmente pergunto, quem é Cristo pra você? E ela vai dizer quem é Cristo pra ela. Algumas creem, outras não. Outras acham que ele nunca existiu. Outras acham que ele é um grande exemplo, mas nada além disso. Outros acham que ele foi criado para manipular pessoas. E a partir do que a pessoa crê, eu inicio o diálogo, eu escuto, eu inicio o diálogo e aí converso e explico a razão da minha fé. E funciona muito melhor. Então, naquele contexto, eu vou precisar de outras estratégias diferentes. E aí entra um pouco na questão que o Caio colocou, que dependendo do contexto que eu estou, eu vou precisar, às vezes, estar mais preparado do que para outros. Então, talvez, por exemplo,
evangelizando crianças, eu vou precisar de determinadas estratégias, determinadas habilidades, que eu, por exemplo, não tenho. Então, eu vou precisar ter habilidades para falar com a criança, para ela entender, que são específicas desse tipo de evangelismo, desse tipo de público. Agora, se eu estou falando com universitários, aí eu já vou precisar estar muito mais preparado. Eu vou ter que saber de apologética, eu vou ter que saber de história, eu vou ter que saber de bibliologia, eu vou ter que saber de filosofia. Então, na UNB eu já tive que debater Nietzsche, já tive que debater questões históricas, já tive que debater espiritualidade das plantas. Então, aquilo que exige de mim já é bem diferente. Enquanto para outros contextos a habilidade é outra. Ao mesmo tempo que, como a Rafa colocou, o principal todos nós temos. Então, a partir do momento que eu realmente creio em Cristo e aceitei a Cristo, essa minha crença já é aquilo que eu preciso transmitir. Então, o complicado é isso, nós entendermos que, por um lado, nós estamos mais preparados do que imaginamos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que, em alguns contextos, nos preparar muito mais. E vamos precisar conhecer a Bíblia. E vamos precisar também estarmos preparados a pôr a nossa fé à prova, que é uma coisa que raramente nós fazemos na igreja. Então, nós temos realmente que debater questões, nós temos que discutir as nossas crenças, nós temos que pegar, por exemplo, outras religiões e não simplesmente estudar outras religiões como coisas estranhas completamente erradas. Não, nós temos também rivais, né? Rivais. Religiões então, rivais. não. E se for a nossa, entendeu? Como que ele vai entender? Será que sou eu que estou certo ou ele que está certo? Como eu provo isso? Como, de fato, eu ponho essa minha crença à prova? E principalmente porque muitas igrejas jogam o jovem na universidade sem estar preparado. Porque essas questões vão estar presentes. E nós precisamos preparar os jovens para sobreviver à universidade e, principalmente, preparar os jovens a evangelizar na universidade. E ele vai precisar de muito mais disso do que simplesmente ter um pequeno discurso de 1 minuto decorado. Eu percebo assim que a gente precisa alcançar o equilíbrio e a maturidade de utilizar os métodos, mesmo dentro de um contexto, haverá uma série de variáveis dentro de um mesmo contexto. E aí você tem, no meu caso, vou falar de mim, eu tenho treinamento das 4 leis, eu tenho treinamento da MPC, eu tenho Cruzado Estudantil Profissional para Cristo, Filme Jesus, Evangelismo Explosivo, a PEC. Do que vai adiantar todos esses certificados se, na hora que eu conheço o meu contexto, eu não deixar que o Espírito Santo faça toda uma dinâmica de apropriação das minhas metodologias, das estratégias que eu conheço, com aquela necessidade específica daquela pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, a gente precisa chegar nessa maturidade cristã, de saber que o conhecimento pessoal que eu tenho do Evangelho, mais todas as estratégias que eu possa vir a conhecer, ainda precisa de todo o aperfeiçoamento da parte do Espírito Santo, para que o contexto que eu conheço, que eu estou inserido, possa ser assim uma oportunidade, para que eu possa estar sensível às oportunidades e ser um canal realmente de bênção, não somente mais uma explanação do Evangelho, mas ser um canal de bênção. Então, eu acredito que a gente precisa chegar a essa maturidade. Quando o Caio falou da questão de uma menina evangelizar um rapaz e aí levar aquilo ali para um duplo sentido, a gente recebe treinamento para isso. Olha, rapazes se aproximem de rapazes para evangelizar, moças de moças. Então, o treinamento resolve isso. Mas o treinamento, ele não resolve o dia a dia no qual eu vou estar inserido, essa sensibilidade espiritual que eu preciso ter para ouvir alguém, dedicar tempo àquela pessoa e saber qual a melhor estratégia para usar, durante quanto tempo, de que maneira. Isso que você falou, a gente tem as 4 leis, recebe ali toda uma metodologia a ser seguida, mas
nada impede que eu pule da primeira para a quarta se eu percebo que a pessoa está ali sedenta, que é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a verdade que nós vivemos é: as pessoas, elas estão sedentas pela verdade do Evangelho. Talvez elas nem saibam disso, mas é a verdade hoje. O inimigo tenta colocar outras questões, ocupação, falta de tempo, papapá, mas a verdade principal é essa: as pessoas estão sedentas pela verdade de Cristo. E eu preciso ser esse canal efetivo, eficiente, eficaz para fazer com que essa pessoa sacie a sua sede da melhor maneira. Então, eu sou de acordo com o que o Caio falou. Eu acredito que as pessoas dentro da igreja precisam estar sempre despertadas. Olha, vamos evangelizar, essa estratégia, aquela, apresente tudo de diversas maneiras, o tempo todo, mas a sensibilidade espiritual a gente precisa ter. Porque aí, independente do método, tendo ou não tendo método, mas tendo essa sensibilidade espiritual, deixando que a minha vida possa ser usada pelo Espírito Santo, a eficiência, com certeza, vai ser assim 100%. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos chamar o Senhor nosso Deus. Com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que receberam as suas palavras foram batizados, e foram admitidas naquele dia quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 37 a 42. Quais as vantagens e desvantagens de métodos de evangelismo para grandes grupos, como impactos evangelísticos e evangelismo em praças? Eu acredito que a vantagem seja essa exposição para um bom número de pessoas. A exposição do Evangelho. Então, é essa vantagem. Com relação à eficiência, eficácia, eu já não posso garantir que seja a melhor estratégia, mas a exposição do Evangelho, ela nunca vai ser algo assim, perdida. A gente foi lá, apresentou um filme, 100 pessoas assistiram, fizemos o apelo, ninguém se converteu, ninguém aceitou o apelo. Essa exposição, ela não vai ser perdida de forma alguma, porque o agir do Espírito Santo vai ser ali efetivado. Então, eu acredito que como eu já disse aqui, uma estratégia da qual a gente não pode abrir mão. A gente precisa, sim, perceber o contexto em que essa estratégia está sendo utilizada e não abrir mão, se possível, de um passo seguinte. Eu acredito que seja sempre necessário um passo seguinte, que leve a um discipulado pessoal, que leve a um momento onde você vai estar ali com aquela pessoa, tendo a oportunidade de tentar explanar de uma maneira mais pessoal, mais individual, o Evangelho. Mas eu acredito que seja válido dessa forma. Eu queria resgatar a fala do Caio sobre a questão do papel de cada um. De que às vezes um planta, o outro rega, o outro colhe. Então acho que às vezes esse tipo de estratégia, ela tem um pouco essa função também. Então às vezes a pessoa ela vai ouvir algo, por exemplo, no evangelismo numa praça, e ela vai para casa, depois ela vai para o trabalho, e no trabalho tem a pessoa que é cristã. E aquela pessoa que é cristã, se ela souber ter essa sensibilidade, ela vai conseguir a partir disso puxar o gancho para um evangelismo muito mais pessoal. Mas o primeiro ponto que eu colocaria seria justamente esse, de entendermos que cada um tem uma função e não necessariamente esse evangelismo para a massa, digamos assim, ele vai ser o início, o meio e o final do processo. Às vezes ele vai ser o plantar uma semente, às vezes ele vai ser o regar.
ou às vezes também ele vai ser o colher. E o segundo ponto que eu diria que é muito importante é essa questão, novamente, do discipulado. Então, por exemplo, nós vemos no texto de Atos que 3.000 pessoas se converteram, mas são 3.000 pessoas que realmente se converteram e que seguiam a doutrina dos apóstolos e estavam juntos, e nós vemos de fato uma transformação. Porque às vezes é até bom quando a pessoa prega para 100 pessoas e nenhuma se converte, porque pelo menos ele sabe que nenhuma se converteu. Às vezes aí 100 levantam a mão na hora do apelo, mas nenhuma se converteu. Então, se nós não temos essa continuidade, se temos de fato o processo de discipulado, nós confundimos eficiência e eficácia. Então nós achamos que 100 pessoas foram salvas, sendo que na verdade 100 pessoas fizeram um ato a partir de uma emoção. Mas só quando realmente dermos essa continuidade que vamos de fato saber. Eu não lembro agora qual foi, mas tem uma frase que eu ouvi uma vez de um desses grandes evangelistas, que ele falou que se ele chegasse no céu e encontrasse pelo menos 5% das pessoas que levantaram a mão nas pregações dele aceitando a Cristo, ele ficaria impressionado. Justamente por conta disso. Às vezes você tem, até por ser muita gente, às vezes uma fazendo, a outra também faz, né? Tem toda essa questão. Então, às vezes você tem um mover muito grande, dependendo inclusive da maneira que é feita. Você pode ter muitas pessoas pela emoção levantando a mão, mas não necessariamente sendo transformadas. Então existe uma diferença entre, digamos, simplesmente confessar a Cristo no sentido de da boca para fora, e outra realmente aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E é o processo de discipulado que vai de fato possibilitar que isso se torne real e também por isso a prova. Eu tenho uma experiência para contar com relação a essa questão de evangelismo de massa. Algumas vezes a gente apresentou o filme Jesus pelos interiores aí, né? Lugares assim bem inóspitos e tudo, vilazinhas, lugarejos. E uma coisa que chamava atenção é porque assim, a gente chegava em lugares que às vezes não tinha nem igreja evangélica para apresentar o filme Jesus. E aí vinha toda a comunidade, pai, mãe, filho, criança, cachorro da casa, bichinho de estimação, assistir o filme Jesus. Assistiu o filme Jesus e é óbvio que a nossa equipe não tinha condições de, após o filme, abordar todo mundo para ter aquele contato pessoal. Mas a gente ouvia as pessoas depois falarem, as pessoas que a gente conhecia, o contato que a gente tinha naquele lugar, as pessoas comentarem assim, que tinha sido a primeira vez que elas tinham assistido a exibição de um filme, e que bom que o primeiro filme que ela assistiu na vida, num cinema ao ar livre, foi o filme de Jesus. Por quê? Porque aquilo ali impactou a vida dela. O fato de ter sido Jesus o primeiro filme que ela assistiu. E aí, quando que a gente ia imaginar que aquela estratégia ia ter para aquela pessoa essa visão? Dela dar espaço para o evangelho, porque o primeiro filme que ela assistiu ao ar livre foi o filme Jesus. Então, assim, aquela pessoa ela não foi abordada pessoalmente, ela não foi encaminhada para uma igreja, porque ele não tinha igreja, mas ali ficou a semente. Se depois a pessoa que nos contactou para ir lá, que era cristã, era o único cristão da comunidade, tiver a oportunidade de alcançar aquela pessoa com o evangelismo pessoal, aquele coração já vai estar completamente aberto, simplesmente porque o personagem do filme era Jesus. Então, a gente não entende como a multiforme graça de Deus, ela impacta as pessoas. Pode ser através de um filme, pode ser através de um folheto, pode ser através de uma canção, N formas. O que a gente não pode é deixar de aproveitar as oportunidades. Eu não vou evangelizar porque eu sei lá que efeito que isso vai ter. Eu vou sair 3 horas da tarde, domingo à tarde, do sol, debaixo do sol quente, para ir na praça entregar folheto. Coisa absurda, coisa mais sem futuro isso. Sem futuro é a gente não evangelizar de forma alguma. Aí é sem futuro. Mas você utilizar de qualquer estratégia que seja, sem dúvida o efeito ele vai ser alcançado. Não na proporção que talvez você espere, não na eficiência talvez que a gente espere, mas voltar vazio não volta, com certeza. Você pega Billy Graham. Billy Graham dá uma mensagem num estádio para não sei quantas mil pessoas, e aí ele faz um apelo, e aí centenas de pessoas
levantam sua mão. Inclusive, se você assistir no YouTube, você vai ficar com vontade de levantar a mão, mesmo você já tendo aceitado Jesus. E aí eu fico pensando, será que é responsabilidade do Billy Graham discipular todas aquelas pessoas? Não, deve-se haver na organização do evento uma preparação para que as igrejas possam acolher essas pessoas, né? Então, assim, é o que a gente falou, da questão da união, da questão de qual papel de que cada um vai fazer, que eu acho que é o que vai gerar o resultado nesse sentido mesmo, em massa. Sendo injuriado e perseguido por viver aquilo que se crê, sigo na missão de anunciar, sem desanimar. Quais outras estratégias de evangelismo tradicional vocês conhecem e qual a experiência de vocês com elas? Então, eu tive algumas estratégias, né? Assim, alguns cursos de evangelismo e a que menos foi boa experiência pra mim foi bater de porta em porta. E ninguém abriu a porta pra mim em Sobradinho. Em outros lugares, assim, em Nova Colina, em outras regiões, as pessoas abriam as portas, a gente entrava, falava. Cheguei até a fazer discipulado e tal. É que nós vemos a importância de entender o público-alvo. Então, o público-alvo de Sobradinho, não, você não vai ser recebido. Isso, mas na época eu não sabia, né? Na época eu era muito nova. Filha, os testemunhos de Jeová já tentaram, não funcionou. Eu também tentei, não funcionou. Devia ter olhado pra eles antes de ter percebido. E então, assim, teve outras estratégias. A gente já apresentou peça no meio da rua, de teatro. E quando eu era adolescente... Hã? Filme também. Filme também. Eu já fiz várias estratégias evangelísticas. Já apresentei filme, tanto filme Jesus, quando fiz o curso das 4 leis espirituais, né? E eu acho que depende muito do lugar onde a gente vai, né? Eu acho que, assim, as cidades ditas como grandes... ela já um pouco mais fechado. Eu acho que pra gente falar de Cristo é mais um relacionamento, construir um relacionamento. Ou então quando a pessoa tá assim, tão sedenta a ponto de que ela vai numa igreja e ali ela encontra. No mais mesmo, eu acho que em questão de relacionamento. Mas eu não me arrependo de ter batido nas portas e ter levado um não. Não me arrependo. Ou então da pessoa falar, olha, agora eu não posso te atender não, mas se você quiser voltar aqui outra hora. Ou então a pessoa ficar, de jeito nenhum que eu vou abrir minha porta pra você. Entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de ter ido. Foi uma experiência pra mim. Mas não foi uma estratégia boa. Mas também, quando eu fui pro Nova Colina, e lá as portas foram abertas, e falamos de Cristo pras pessoas na rua, e discipulamos, e teve esse acompanhamento, e foi algo muito bom pra mim, uma experiência muito boa. É bem diferente da experiência que eu tô tendo agora, né? Eu tô fazendo o treinamento para liderança do pequenos grupos de multiplicação lá na Igreja Batista. E o nosso não é G12, tá? Olha o nome, Pequenos Grupos de Multiplicação. Ponto. Não é G12. Não é G12. E a estratégia lá é justamente essa questão do relacionamento. E é diferente dessa experiência que eu já tive. E talvez eu ache mais válido agora os PGMs do que antes. Porque quando aqui teve essa questão do GRUM, nossa, eu não entendia de jeito nenhum. Agora eu já tô entendendo, sabe? Pela experiência que eu fui passando. A importância que é isso. Esse evangelismo intencional, essa amizade intencional. Mas para isso eu precisei passar por essas estratégias. De bater em porta, de apresentar peça de teatro na rua, de levar o coral para cantar na rua, entendeu? Todas essas estratégias foram válidas, foram importantes para o meu crescimento, para outras pessoas, entendeu? É importante essas experiências. Para mim, às vezes, ninguém foi alcançado, sabe? Mas pode ter sido alcançado também. Pode não ter aceitado a Jesus, mas ouviu o evangelho. Às vezes estava numa situação difícil e pensou, poxa, eu já fui cristão e agora o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, igual você falou, às vezes não é o ponto inicial, às vezes é só o meio, a pessoa está se achando ali naquele contexto e pode procurar uma igreja, mas assim, eu lancei uma ideia, foi lançada uma ideia. Então eu acho que essas estratégias tradicionais são válidas.
Bem, a experiência mais tradicional que eu já vivi com o evangelismo foi a questão de você estar desenvolvendo esse relacionamento, como a Rafaela falou. Então, assim, tendo o foco de que você não vai só evangelizar, que você vai discipular, não tem nada mais tradicional do que isso. Vem lá desde a época em que Jesus Cristo foi assunto aos céus, fazer discípulos. Então, você convive com aquela pessoa. A princípio, talvez você não tenha nem a intenção de compartilhar o evangelho, mas a oportunidade vai surgir. E ali naquela amizade, naquela convivência de oi, vizinho, não sei o que e tal, você vê a oportunidade ali de estar evangelizando, de compartilhando Cristo e discipulando aquela pessoa. Foi a estratégia mais tradicional com a qual eu tive maior convivência e que me trouxe muito crescimento. A gente às vezes pensa só no crescimento de quem está sendo evangelizado, né, de quem está sendo discipulado, mas o cristão que se dispõe a isso, ele cresce, ele vê diferente os seus valores, os valores bíblicos e coloca as prioridades bem assim, de uma forma bem diferenciada. Então, para mim, foi o que mais valeu a pena. Eu posso citar, por exemplo, que no Denox, o nosso trabalho ali começou com esse evangelismo pessoal. A gente saía daqui a pé, chegava lá para ler as 4 leis. A maioria das pessoas não sabiam ler, não tinham aquele tempo de ficar ali sentada te dando atenção, então a gente tinha que desenvolver uma amizade. Ninguém vai te ouvir se você não conquistar aquela pessoa. Qual é a sua intenção em conversar comigo? O que você quer? O que você vai me dar? Lá no Denox era a primeira pergunta que se fazia. O que vocês vão me dar? O que eu vou ganhar em estar aqui parado ouvindo você? Então a gente tinha que primeiro criar uma ponte onde a gente pudesse ter essa oportunidade de ser ouvido. E ali, essa ponte, como é que a gente criava? Conhecendo as famílias, entrando em cada barraco, vendo a realidade daquelas pessoas, sabendo como a gente poderia ajudar. Eu não creio na assistência social como uma estratégia de evangelismo, mas eu acredito que em determinado momento ela seja necessária durante o processo. E isso aconteceu várias vezes ali no Denox, da gente ter que levar uma comida, da gente ter que levar uma roupa, para depois falar do evangelho. E isso não é assim, no primeiro momento encontrei você, falei do evangelho e fui embora. Não, a gente voltava ali várias vezes por semana para desenvolver esse relacionamento. E isso foi gratificante, isso foi edificante, não só para aquela comunidade, como para mim. E a gente começou no meio da rua, no meio do lixo, evangelizando as mulheres, nós mulheres evangelizando mulheres, ouvindo a história de vida daquelas mulheres e evangelizando as crianças, levando historinhas bíblicas, contando histórias e livros sem palavras. E dali, a gente não podia só ir uma vez e pronto, fizemos a nossa parte. A gente tinha que voltar para poder efetivamente fazer o discipulado. Então, essa coisa dos pequenos grupos foram se formando. Uma mulher que eu evangelizei hoje, junto com a que eu evangelizei amanhã. Vamos juntar aqui nós 3 e vamos conversar, vamos dividir. E foram formando os pequenos grupos para depois a gente formar a igreja. Então, eu creio que a estratégia tradicional que eu tive mais contato e que eu percebi maior eficiência foi essa, de você evangelizar juntar com 2, formar um grupinho de 3 e ali você começa um discipulado dentro daquele contexto que você já conheceu. Você busca a confiança daquelas pessoas, você ouve aquelas pessoas para se fazer ouvir depois, para ter a oportunidade, o direito de falar. E isso é um crescimento, é um desenvolvimento, é um processo que traz crescimento primeiro para mim e também para aquelas pessoas que estão sendo ali abordadas. E qual a menos tradicional, assim, a mais exótica que você já teve contato? A mais exótica. A mais exótica foi dentro do contexto da escola, né, com os meus colegas professores, muito intelectualizados, né, muito questionadores, que me confrontaram com relação a essa questão de você ser cristão em pleno século XXI. Que história é essa de ser cristão
em pleno século XXI. Que história é essa de você congregar numa Assembleia de Deus e tudo? E aí você ter que debater, argumentar, fora do contexto bíblico para eles, porque eles não conhecem. Você tem que citar filósofos, você tem que citar princípios filosóficos para que você tenha o direito de ser ouvido. Então, se eu chegasse no meu contexto de trabalho, com os meus colegas, e fosse falar o apóstolo Paulo, eu jamais teria o direito de falar. Mas como a gente começa com uma abordagem citando filósofos, pensadores, puxando o gancho da sociologia, da psicologia, então você não é ignorante, você não é abestado, como eles dizem, você não é mente fechada. Não é alienado. Você não é alienado. Você tem papo, você tem argumento. Nossa, como você fala bem. E sem perceber, você está citando os versículos, os apóstolos e rindo da cara deles, entre aspas, né? Mas achando assim, bobinho. Nossa, você é tão inteligente, pensei que você era ateu. E aí você ganha o direito de ser ouvido. E eu lembro que numa dessas oportunidades eu perguntei para o meu diretor, falei, olha, vai ser dia dos professores, será que eu podia trazer alguém aqui para falar para os professores, trazer uma palavra de motivação? Aí ele virou para mim e falou, quem é que você quer trazer? Eu, um psicólogo. Ele, bom, pensei que você ia trazer um pastor. Mal sabia ele que o psicólogo também era pastor. O pastor Gesi foi lá e ele abordou a parábola do filho pródigo, aliás, desculpa, a parábola do bom samaritano, sem que os professores soubessem. E saiu de lá hiper elogiado, ganhando tapinha nas costas e todo mundo pedindo para ele voltar. E aí eu fiquei pensando, tadinho deles, mal sabem. E é isso, eu acho que a gente tem que ter esse feeling espiritual que não é meu, de forma alguma. É o Espírito Santo que nos capacita dessa forma para a gente usar dessas estratégias exóticas. Tem uma estratégia que eu gosto muito, que eu acho que seria bom comentar, que é a estratégia da MPC, da Mocidade para Cristo, que tem um trabalho da Escola da Vida, que eles vão durante, geralmente, uma semana na escola, dando várias palestras sobre temas como autoestima, família, vários temas. Profissão, vários temas que são relacionados com o contexto dos jovens, que os jovens precisam. E no último dia, eles dão uma palestra um pouco mais voltada para temas cristãos de fato, mas durante esse tempo, durante essa semana, os demais voluntários eles estão justamente desenvolvendo um relacionamento com os estudantes. Então você tem uma palestra, você chama a atenção deles, mas ao mesmo tempo você tem também esse contato, essa conversa, esse diálogo. E por fim temos também as cartinhas, que tem o concurso tipo um concurso de redação, que eles escrevem uma cartinha para Deus. E nós também respondemos. Então é também uma forma que nós temos de pregar o evangelho para algumas pessoas que precisam, ou também algumas pessoas que são até cristãos, mas estão passando por uma crise, de nós auxiliarmos. Eu vou jogar aqui algumas estratégias diferentes, que eu queria saber o que vocês acham sobre distribuição de sopa. Válida. No Denox a gente já fez essa estratégia durante um tempo e foi interessante um testemunho que a gente ouviu de um casal que tinha acabado de brigar na hora que a gente estava passando com a sopa pela rua, de madrugada. E aí eu quero só deixar bem claro que de madrugada no Denox só fica ali o pessoal das bocas de fumo, né? E a estratégia era justamente alcançar essas pessoas que jamais iriam à igreja e que a gente não conseguia evangelizar durante o dia. Porque você fez uma boca de sopa. Pode ser. A gente não pensou nesse nome tão criativo na época. Para quem não conhecia as piadas do Caio, são essas. E aí a gente saiu com o objetivo de alcançar essa galera que ficava ali na boca de fumo, tal, durante a madrugada com a sopa. E aí tinha um casal que tinha acabado de brigar, a esposa saiu de casa e estava sentada no meio-fio chorando. Aí eu passei, a gente ofereceu a sopa e ela disse, ali a gente puxou o assunto, começamos a conversar e tudo. Foi feita a apresentação do Evangelho rapidinho e tal, a gente ofereceu uma oração, oramos com ela e tudo. E ela passou a frequentar a igreja depois disso.
E ela comentou que aquela sopa foi a salvação, porque ela estava pensando altas coisas, né? Ir embora, cometer uma besteira, largar o marido com os filhos e tal. E naquela rápida conversa ali foi o que deu a ela uma acalmada, uma relaxada, e ela parou para pensar e hoje ela e a família toda congregam na igreja. É o casal que cuida do departamento de missões na igreja. Então, assim, válido. Me veio muita questão de nós entendermos o público. Então, por exemplo, a sopa, ela vai ser muito válida para um determinado público. Então, como você mesmo falou, você tinha um determinado grupo de pessoas que não iriam à igreja, mas estão lá na rua de madrugada. Então, como alcançar essas pessoas? E a sopa foi justamente essa estratégia. Evangelismo na internet. Eu acho que ela pode ser válida. Porque se você... É porque quando você fala evangelismo na internet, é basicamente falar evangelismo na cidade. Como é que pode ser? Pode ser de várias formas. Então, assim, dependendo da forma como você faz essa prática, ela tem acredito que ela tem uma força bem legal, assim. Ou ela pode ser uma postagem religiosa de determinada pessoa, né? Então, por exemplo, eu acho que você postar um versículo, apenas um versículo no sentido de expressar a sua fé, isso é válido. Mas não encare na sua cabeça que você está fazendo uma baita evangelização. Mas, por exemplo, você fazer um curta-metragem e divulgar no YouTube, por exemplo, e você... Eu acho que ela tem um tchan a mais, né, nesse aspecto, né? Não é uma coisa básica. Então, assim, você tem N formas de evangelizar na internet, você pode, enfim, construir determinadas coisas, como vídeo, como música, como jogo, enfim, a internet é ampla demais pra gente ficar... mas, assim, eu acho que o que você tem que ter cuidado na internet é você não... você acabar fazendo uma coisa muito rala, digamos assim, e acreditar que isso é uma grande estratégia de evangelismo. É válido no sentido de que você está expressando as verdades do evangelho. Ok, mas assim, você não espera alcançar uma pessoa que já está acostumada a ter uma postagem religiosa por segundo na sua timeline do Facebook. Não acho que necessariamente isso vai ter um grande impacto. Eu pareço ser meio frio, assim, tudo bem, mas é porque é o que eu tenho visto, assim, principalmente se o seu público-alvo é jovem, né? Talvez com os mais adultos, mais velhos, tenha um impacto maior, mas eu acredito que no jovem você precisa, talvez a palavra ideal para você conseguir ter o hook, né? Você pegar o jovem, é a criatividade. Eu acho que a internet é multimeios nesse sentido, né? Então, se você tem uma estratégia criativa, principalmente, por exemplo, que pega a pessoa pelo bom humor, eu acho que é um ponto de partida muito legal para você ter esse diferencial. Dentro da internet, o diferencial é importante, né? Lançar a rede na rede. Olha aí, viu? Depois fala dos meus nomes. Essa questão de evangelismo na internet, eu nem sempre sou muito a favor, não. Acho que eu sou mais humana um pouco, assim. Que isso? E aí você falou sobre a coisa meio cômica, e aí eu lembrei de um humorista cristão, que é o Jonathan Neme. E, nossa, ele faz muita coisa bem-humorada, mas ele também tem uma vida cristã. Eu acompanho ele no Instagram e eu vejo muitas postagens cristãs. Inclusive, ele tem feito até um canal que é voltado para essa área de reflexão. Então, assim, o cara é humorista, mas as pessoas também assistem os vídeos dele que não são de humor. E aquilo, segundo os relatos dele, tem alcançado muitas vidas. Então, assim, às vezes eu fico com essa minha cabeça meio tradicional fechada em algumas coisas, mas Cristo utiliza todos os meios possíveis, né, para alcançar as pessoas. Eu acho que entra na mesma categoria do evangelismo em massa, que é a questão de que entender que ele é parte de um processo, mas não um processo todo. Sim. Então você utilizar, por exemplo, a internet para lançar uma semente, eu acho de fato válido. Mas você achar que é simplesmente o fato de você ter feito uma postagem no Stories e isso, pronto, já evangelizei
já fiz minha parte, isso que é o complicado. Eu tenho um exemplo, eu até postei no meu site há um tempo atrás, que não é uma estratégia de evangelismo propriamente dita, é uma estratégia de devocional, que é de um músico de música eletrônica, que ele é cristão, e eu gosto dele no sentido que ele não tá preso a clichês eletrônicos de igreja, que é pega um louvor e bota um tuts-tuts. Ele conceitua mesmo a sua música, e é uma música que tem um conceito forte, e ele pegou a música que ele faz, juntou com poesia, juntou com artes em geral, e ele fez um compilado. O nome dele é um projeto chamado Presence, é do Andy Hunter, que eu sou fãzaço dele. E você, por exemplo, pode acessar no YouTube, você tem acesso às poesias que são feitas, junto com as imagens e com a música, ou então você baixa um aplicativo, e nesse aplicativo, acho que todo mês, toda semana, volta e meia, ele posta sobre alguma coisa, e você tem esse conjuntinho de poesia, de música, de artes. E eu achei, quando eu vejo uma estratégia, uma postura cristã criativa na internet, eu fico fascinado. Eu acho que é um caminho muito legal pra gente seguir, né? A gente gosta muito do louvor, feijão com arroz, digamos assim. A gente gosta muito da palavra, mas quando você se expressa por meio da arte, que é um dom que Deus colocou com você, e você utiliza da sua criatividade, você tem um potencial muito grande para pregar e para evangelizar. Então, assim, por mais que esse projeto não tenha o foco evangelístico, eu acho que o resultado que ele deu é muito grande, justamente pelo quão fascinante é o que esse artista fez. Evangelismo em ônibus. Você é daquele tipo que a pessoa chega falando no ônibus que todo mundo vai pro inferno, Jesus vai salvar. Esse mesmo. Ou aquele que a galera usa bom humor. Eu acho que é assim, dependendo do que for, né? Não é uma coisa que você vai, digamos assim, fazer sempre. Apesar de que tem alguns que fazem sempre, né? Pegam sempre os ônibus e volta, e aí as pessoas sempre veem aquela pessoa. Mas eu acho que é algo mais... É chamado de evangelismo explosivo, né? É só naquele momento que acontece. Talvez para alguns tenha um efeito, né? Mas não se sabe. É válido. Eu, particularmente, já fiz o evangelismo no ônibus. Eu cheguei na parada, comecei uma conversa com uma moça e eu perguntei para ela, você tá indo para onde? Ela, eu tô indo para Central. Aí eu calculei, falei, oba, vai dar tempo de eu falar tal coisa. Entrei no ônibus, sentei ao lado dela e aí fui evangelizando até o ponto onde ela ia descer. E aí ela virou para mim antes de descer e falou, BC, eu estava precisando ouvir isso hoje. Eu entro no ônibus todos os dias, aquela rotina, e hoje foi um dia diferenciado. Eu estava precisando ouvir isso hoje. Então, assim, a gente não tem a coragem dessas pessoas, de chegar lá na frente e, eu não vou dizer de falar que a pessoa vai para o inferno se não aceitar Jesus, mas de estar se expressando ali no meio de pessoas que não a conhecem e tá falando em alta voz e às vezes está ali suadão, fedido, falando. A gente não tem essa coragem. Essas pessoas têm. E estão importunando? Estão. Estão incomodando? Estão sendo assim simplórias? Estão. Mas estão sendo corajosas. Então, assim, eu não critico de forma nenhuma e eu acho que é válido, sim. Eu conheço um irmão que era aqui da nossa igreja e até hoje ele faz esse trabalho. Ele pega o ônibus de casa para o local de trabalho, aqui de Sobradinho para Sobradinho 2, ele não perde a oportunidade. Ele entra no ônibus, bom dia, que o seu dia seja abençoado hoje. Eu creio que Deus tem, assim... maravilhas para você desfrutar, mas você precisa conhecer a Jesus de uma maneira muito simples. E ele faz isso, e antes de descer do ônibus, ele faz uma oração abençoando todo mundo que está dentro daquele coletivo e desce da sua parada e vai trabalhar. E eu penso assim, Senhor, eu queria ter essa coragem. Eu queria ter essa coragem, porque, poxa, eu tenho tanta metodologia, eu conheço tantos recursos e me falta essa coragem. Então eu acho válido. É interessante você falar isso sobre a coragem, né? Às vezes a gente não tem coragem de fazer e acaba criticando o outro que fez. E aí você falando isso me tocou bem nisso mesmo, porque a gente não tem coragem de fazer certas coisas, né? Porque acha que tá passando vergonha ou porque não vai ter resultado.
Mas realmente a gente precisa parar de reclamar e agir mais. Eu acho que com relação ao ônibus, eu acho que entra também essa questão do diferencial. Eu já vi muita pregação em ônibus. E assim, a maior parte delas é altamente enfadonha, assim, e vai pro inferno e não sei o quê. Ao mesmo tempo que uma vez eu vi uma que era num propósito mais de testemunho. Então um rapaz chega e explica a situação dele, que ele participou, ele é ex-dependente e encontrou uma casa de recuperação cristã, então ele pede o auxílio, mas ele explica o porquê que ele tem uma vida nova e ele acredita isso a Cristo. Só que se eu falo assim, todo mundo pensa, já vi vários? Esse homem tinha uma eloquência. Meu Deus, eu fiquei de cara, o sorriso que ele tinha e a graciosidade que ele passava. Porque às vezes é um pessoal mais tímido, não sei o que, falou. Mas ele não, ele olhava, ele sorria, ele sabia usar as palavras. Eu fiquei, meu Deus, que fantástico, como isso me chamou a atenção. Então eu acho, por exemplo, que você quebrar um pouco da pessoa que tá naquele ônibus e já tá reclamando do dia do começo. Por exemplo, igreja tem muito músico. Pega uma flauta transversal, toca um trechinho e abençoa as pessoas, entendeu? Esse tipo de coisa que, que tem esse potencial, eu acho válido. No ônibus, em qualquer buraco que for. Deve ter sido o mesmo que eu vi uma vez, que eu também fiquei impressionado com a eloquência do rapaz. Quer ver um exemplo interessante? Durante o meu tratamento quimioterápico, lá no hospital de base, a gente fica sentado em umas cadeiras bem desconfortáveis, esperando, né? E aí sempre chegava alguém, ou entregando os folhetinhos em silêncio, deixa a pessoa e tal ali com muita timidez, ou então com esse desespero, né? De abrir a Bíblia já toda engrenhada, aquela gravata assim pro lado direito, aquele paletó bem surrado, e aquela voz rouca de tanto gritar. E aí eu pensava, meu Deus, as pessoas estão aqui nessa situação, às vezes sentindo dor, desconforto, nessa situação, nessa fragilidade emocional, e a pessoa chega aqui gritando desse jeito. Por que não traz uma musiquinha, uma voz suave? Aí na mesma hora o Espírito Santo falava assim, e aí, Helena, cadê a voz suave? Cadê a musiquinha? Tu tá fazendo alguma coisa? Eles estão fazendo. Você tá fazendo alguma coisa? E assim, aquilo que eu falei, as pessoas estão sedentas todos os dias. Que essas pessoas chegavam lá no hospital de base, alguém ia lá e pedia oração, ora por mim, mesmo que fosse pelo motivo da doença, não fosse pelo motivo da salvação, mas ela estava quebrantada, ela estava acessível. Se a pessoa tivesse ali um pouquinho mais de discernimento, ela aproveitava aquele momento. Então, por isso que eu digo que todos são válidos. É claro que a gente olha pelo o foco da qualidade, da eficiência, né, da beleza, da fluidez, da criatividade, como o Caio falou, mas todos são válidos, todos são. Nós que temos essa criatividade, esse acesso à internet, às metodologias, o que a gente está fazendo? Caso Lucinho Barreto. Certa vez, em uma dessas ações que ele faz todo mês, ele disse pro pessoal se dividir geralmente em dois. Então, por exemplo, eu e o Caio, eu vou pro ônibus e começo a pregar no ônibus. E o Caio finge que ele não é cristão. E ele começa a conversar comigo, eu começo a explicar para ele sobre o evangelho. Então, no final, ele finge que aceita Cristo. Eu pergunto quem mais no ônibus quer aceitar a Cristo. Então, ao mesmo tempo, é uma forma de incentivar, de se pregar no ônibus, mas ao mesmo tempo envolve algo que foi interpretado como sendo uma mentira. Qual a opinião de vocês sobre? Foi um teatro, aí. Foi um teatro? Não pode fazer teatro mais? Arte pura e simples, criatividade. Discordo dos meus colegas. Acho que, assim, se o cara se fizer isso e o outro cara aceitou Jesus e ele discipulou e deu tudo certo, ok. Se Deus usou a mula de Balaão, né? Não, mas eu acho que é um... Eu acho que é um... Pode dar certo, mas ele não foi feito para dar certo. Porque você começa errado, você começa nessa... Eu não acho que seja um teatro, porque ele tá
as pessoas não estão cientes do que estão acontecendo. Então, para elas, alguém aceitou Jesus. E aí, eu acho que é uma coisa que essa proposta, ela puxa algo que acontece, mas quando ela acontece, não é porque as pessoas quiseram. Por exemplo, se eu dou uma palavra, alguém dá uma palavra e essa palavra toca profundamente, e aí cai no que a gente conversou, de um levantar o braço, aí o outro se sente e tal. Já comentamos aqui que vai levada pelo emocional. Não é esse o objetivo de quem tá evangelizando. Isso aí veio de forma colateral. E aí só vai fazer algum sentido se essa pessoa se permanecer e houver um discipulado. Agora, você construir necessariamente um apelo emocional baseado na boa fé daqueles que estão no ônibus, então o que eles estão assistindo na cabeça deles é alguém que aceitou a Jesus. Mas isso tá tudo macomunado com os irmãos que vai fingir que aceitou a Jesus pra ter uma provocação emocional e talvez depois dessa provocação emocional ter essa vida, essa alma, digamos assim. Assim, eu não recomendo e nunca faria, porque isso vai contra as minhas próprias convicções. Ah, tá. Você, em nenhum momento você vai deixar claro que é um teatro, nem quando terminar. Nem quando eu terminar. Ah, não. Então aí eu entendi o que você quis dizer, Caio. Aí eu concordo. Não, eu acho que vai contra... a gente não precisa fazer isso, exato. A gente não precisa. Eu me pergunto pra pessoa que... Se uma outra pessoa de fato aceita Cristo, como que é pra ela chegar depois e descobrir que sim, foi uma encenação? Eu acredito que você possa começar ali e tal, fazendo, mas em determinado momento você tem que deixar claro que aquilo ali é uma apresentação e tudo. Eu creio dessa forma. Sim, porque senão fica parecendo algo falso, né? Fica falso mesmo. Entendi, e as pessoas... que em algum momento vocês iam deixar isso claro. Ó, nós somos jovens da Igreja Assembleia de Deus, estamos aqui fazendo uma performance, uma apresentação. Deixasse claro em algum momento, né? Porque senão a pessoa se sente enganada, né? Então vocês mudaram de opinião. Sim, por causa de entender o contexto agora. Evangelismo televisivo. Eu acho válido. Eu acho válido. Desde que não seja de teologia da prosperidade, pregações via televisão, eu acho válido. Tem na programação em algum lugar? Cara, o Hernandes Dias Lopes, ele tem programa de TV, né? Ou tinha, não sei. E é totalmente válido, bonito, maravilhoso. Não tenho nada contra. Lógico, não vai naquela questão da pessoalidade, mas tem seu valor. O trabalho do Denox começou com esse evangelismo pessoal e tudo. E aí, quando a gente conseguiu espaço para reunir essas famílias que já estavam sendo discipuladas, o pastor Billy Graham estava fazendo um projeto televisivo no mundo inteiro, chamado de Colheita. E aí era um programa que foi gravado e a gente apresentava aquele programa na televisão para as pessoas, convidava as pessoas para uma reunião, era uma pregação dele e depois ele fazia o apelo. Então ele pensou na televisão justamente como um recurso tecnológico na época para alcançar todo tipo de classe social, grupo e tudo mais. E veio calhar justamente com o momento em que a gente estava fazendo esse ajuntamento das famílias lá no Denox. E aí tinham famílias que a gente ainda não tinha conseguido ter acesso, mas que a gente convidou para esse momento da colheita. Assistiram a pregação do Billy Graham. Olha que privilégio do pessoal do Denox assistir uma pregação do Billy Graham. E aceitaram Jesus ali, na pregação do Billy Graham. Então, assim, é um recurso que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Precisa ser bem utilizado, precisa ser contextualizado. Eu tenho um amigo que ele se converteu assistindo um desses canais de teologia da prosperidade, mas depois ele se converteu a Cristo e se arrependeu dos maus caminhos. Mas ele comenta que ele inclusive até tomava ceia, ele pegava o suquinho, o pão em casa, porque ele durante muito tempo ele não teve uma igreja na qual ele congregava. Botava o copo d'água na TV? Dessas coisas? Aí é fé. E deu certo no final, depois ele arranjou uma igreja, aí foi se ajustando e agora tá nos caminhos do Senhor. Sensacional. Nem dá mais pra botar copo na TV. Porque a TV é fina, vai cair o copo. Tem que arrumar outro jeito.
Mas daqui a outra pouco vão estar estratégia. vendendo pequeno ganchinho Já é. pra você pendurar na TV. Porta-copos ungido. Ai, agora é gancho ungido. Sendo injuriado e perseguido por viver aquilo que se crê, sigo na missão de anunciar, sem desanimar. O evangelismo é função apenas de algumas pessoas ou de todos os cristãos? De todos os cristãos. Lá na Bíblia não tem escrito fulano, ciclano, beltrano, pastor, não tem escrito ide por todo mundo, não tem escrito destinado a alguém. Então é para todos. Um dia a gente estava dando um treinamento das 4 leis ali em Ceilândia para um grupo de jovens. Era uma igreja bem assim, o maior público era jovem. E aí a gente saiu para fazer a prática, né? Os pequenos grupos e tal. Aí eu estava com um grupo de 3 meninas e aí elas já saíram assim todas desanimadas e tal. Eu falei, gente, vamos, ânimo, vamos melhorar essa postura e tal, brincando com elas. Ela disse para mim assim, eu não tenho dom de evangelizar. Eu tenho o dom de cantar, não de evangelizar. Aí eu falei, querida... Tinha que ser levita. Ele veio falar justo comigo. Aí eu falei, querida, ninguém tem o dom de evangelizar. Ninguém tem, não é um dom específico, não é a questão do evangelismo. É o que eu creio, o estilo de vida. Você vai desenvolvendo toda essa prática. E, como disse a Rafa, todo cristão recebeu a Jesus, recebe junto esse estilo de vida aí, rotulado em você. Com certeza, acho que todo cristão deve evangelizar. E eu acho que as comunidades cristãs devem fomentar o evangelismo de forma geral, porque eu acho que esse é o jeito de que vai quebrar as barreiras que a gente às vezes tem, os medos. Eu acho que é fundamental que todo cristão entenda isso e todo cristão saiba que se tem alguma dificuldade, ela pode ser tratada, e é importante que a igreja fortaleça isso de forma que a gente consiga ter mais liberdade para a gente praticar o evangelismo. Todos devem. O que precisamos ter em mente, nós e a igreja de modo geral, é muito do que foi dito aqui dessa questão do contexto. Então, existem contextos diferentes, cada um de nós está inserido em um contexto, e cada contexto vai requerer ferramentas diferentes e habilidades diferentes. Então, nós não podemos simplesmente padronizar nesse sentido. Então, às vezes, o problema é que a igreja tenta padronizar. Então, o evangelismo é isso, você tem que fazer dessa forma, e nem todos vão ter, digamos, essas habilidades. Então, existem pessoas que, de fato, vão ter a coragem de evangelizar no ônibus, o que eu também não tenho. Já outras vão ter uma capacidade maior de, por exemplo, ir no hospital e pregar o evangelho, seja falando em voz alta, que geralmente não é muito indicado, seja às vezes falando mais baixo, o que algumas pessoas não vão conseguir porque naturalmente falam muito alto. Então naturalmente vão ser expulsas do hospital depois de 5 minutos. Já outras vão ter maior facilidade no contexto universitário, outras vão ter mais facilidade com crianças. Então termos essa flexibilidade para entender a necessidade do nosso público e o que eu posso fazer, que às vezes vai ser essa saída evangelística, ou às vezes vai ser no meu contexto de trabalho, no meu contexto de escola, no meu contexto familiar, no meu dia a dia, eu apresentar o evangelho não para outras pessoas distintas, mas aquelas que já estão ao meu redor e com as quais eu convivo diariamente. Não só falando do evangelho, mas também com o meu testemunho. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully. Muito bem, depois desse papo maravilhoso, me resta aqui agradecer de coração as nossas 2 convidadas que contribuíram tão imensamente com esse assunto e têm grandes experiências e com certeza me edificou ao João, e eu acredito que vai edificar muito os nossos ouvintes. Então, queria deixar o meu agradecimento a você, Helena. Muito obrigado por ter contribuído com o nosso episódio hoje. Eu que agradeço, foi assim edificante para mim.
mais uma vez esse corpo cuidando de mim, então eu agradeço muitíssimo a participação aqui com vocês. E agradecer também a nossa outra convidada, que também abrilhantou o nosso episódio com informações e experiências maravilhosas e que também nos ajuda todo dia, mesmo não estando aqui, auxiliando com o seu equipamento. Muito obrigado, Rafaela. Eu fico muito grata pelo convite. Eu já estava aqui quando eles vão me convidar e fiquei muito feliz por esse tema, algo que reacendeu a chama e que eu quero que ela seja reacesa diariamente, essa questão do evangelismo em nossos corações. Nós somos o podcast Puro e Simples e agora chegou a hora de você conhecer nossas redes sociais para você entrar em contato com a gente. Se você quiser perguntar alguma coisa, comentar, falar que gostou, que não gostou, você fica à vontade, nós vamos ficar muito felizes em ter a sua interação conosco nas nossas redes sociais. O nosso site principal é onde você tem acesso aos textos e aos links quando nós comentamos nos episódios. E o nosso site é o podcastpurosimples.com.br. Ele é o ponto central, assim, que você vai ter acesso tanto às outras redes sociais quanto ao áudio e o texto também. Além disso, nós temos uma conta no Twitter, que é a Puro Simples Cast. Puro Simples Cast é a nossa conta no Twitter. Temos também um Instagram. Nosso Instagram é Podcast Puro Simples, não tem o E, é Podcast Puro Simples no Instagram. Você tem várias frases que a gente coloca, algumas artes, algumas fotos dos bastidores, e você fica à vontade para dar o seu curtir, para dar o seu comentário. E se quiser trocar uma ideia também na conversa privada, temos também um canal no YouTube. Chega lá no YouTube, coloca Podcast Puro e Simples, você vai ter acesso aos episódios na íntegra. E essa é uma opção muito legal para pessoas que não têm muito contato com o podcast. Você compartilha o YouTube, tá certo? Chega lá no YouTube, coloca Podcast Puro e Simples, você vai encontrar o nosso canal. E você, por favor, dê um curtir em cada vídeo nosso. Se inscreva no canal e ative o sininho para você saber toda vez que a gente postar um podcast novo, beleza? E estamos também nos principais agregadores de podcast, e nisso vai o Spotify, o iTunes e o Deezer. Nós temos também uma novidade muito legal, que é a forma de você ajudar o nosso podcast. Nós agora somos parceiros da Amazon. Então nós temos colocado no nosso site, na homepage, em cada página de episódio, tem um link da Amazon. Se você perceber aí em cima, tem um link pedindo para você comprar através deste link para nos ajudar. Então, comprando qualquer coisa na Amazon, clicando no nosso link, você vai estar ajudando o podcast Puro e Simples. Então você aproveita a Black Friday e você vai comprar na Amazon. Só que em vez de digitar no seu navegador Amazon, você vai lá no podcastpurosimples.com.br, clica no link que está lá, que aí as compras que você fizer, alguma parte desse dinheirinho vai vir para ajudar o nosso humilde podcast. Lembrando que isso também não vai aumentar o valor da sua compra. Você vai continuar pagando o valor que a Amazon está oferecendo e ainda vai nos ajudar, beleza? Você não vai ter um esforço maior financeiro para nos ajudar, beleza? Então é isso. Helena, você pode fazer uma oração para nós? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de sermos salvos, de termos já sido alcançados pela sua graça. Obrigada, Senhor, porque independente da estratégia, o Senhor nos alcançou, e esta é a sua contínua vontade, alcançar o homem, alcançar as pessoas, para ter um relacionamento pessoal, desenvolver uma amizade, um grau de confiança tal, Pai amado, que essas pessoas sintam prazer em te obedecer. Papai querido, muito obrigada, porque essa já é a nossa situação. Muito obrigada, porque isso nós já vivemos. Eu quero pedir ao Senhor que através de nós outras pessoas possam também desfrutar desta condição de comunhão, de dependência, de graça, de misericórdia, de cuidado. Através de nós outras pessoas possam, Senhor amado, conhecer ao Senhor e desfrutar desta amizade. Eu agradeço ao Senhor pela tua multiforme graça, pela vida dos meus irmãos, por todas essas habilidades que eles têm e que agrega ao corpo de Cristo, Senhor amado, valores assim imensuráveis. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do João, da Rafa, do Caio, de todos que vão estar ouvindo e compartilhando essa estratégia, papai querido. Obrigada, Deus,
por todo o teu zelo. Obrigada pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.